Pessoal, beleza? Vim aqui fazer esse vídeo para falar a respeito do motor desse Renault Logan, o K7L, que existe desde o início da década de 90. Para começar, gostaria de falar uma parte que vai ficar mais para os outros vídeos, a respeito do consumo dele em estrada. Tem sido surpreendente. No final de semana passado, andei cerca de 600 km em estrada e o carro conseguiu fazer a média de 13,5 km por litro de álcool. Uma coisa que eu acho muito surpreendente, em pensar que isso é um motor tão antigo, e agora vocês vão entender o porquê, um pouco da história desse motor. Isso é uma coisa mais autoentusiasta, né? Não é uma coisa tão comum das pessoas quererem saber a origem do motor. Que ele, apesar de ser um motor antigo, ele consegue desenvolver bem, consegue girar bem, apesar de ser um 8 válvulas, sem precisar de muitos artifícios eletrônicos. Vamos lá. O pai desse motor, ele se chamava Sierra. Esse motor, Sierra, ele foi inspirado no motor Ventoux, que ele foi lançado em 1947 no Renault 4 cavalos, o 4CV, que foi conhecido como o Renault Rabo Quente aqui no Brasil. Ele tem um desenho muito semelhante. O primeiro nome dele foi Sierra, ele mudou nos anos 80 para o Cléon Fonte, era o mesmo motor com outro nome. Ainda nos anos 80, no final dos anos 80, recebeu uma atualização, virou o Energy, e na década de 90 ele se transformou na série K de motores da Renault. De semelhança ao motor Ventoux, temos o bloco em ferro fundido, comando lateral acionado por corrente, não no caso da série K, o cabeçote de alumínio e válvulas no cabeçote, que também não é mais nessa série K. Ele foi modificado da evolução para o Energy. Em breve eu vou falar a respeito disso. Esse motor, o Sierra, ele foi lançado no Renault 8 em 1962. Na década de 80 ele mudou novamente de nome, se transformando no Energy, onde ele ganhou uma nova câmara hemisférica e ganhou o comando de válvulas no cabeçote, como é esse carro daqui, o OHC. A série K é a evolução final dos motores Sierra, Cléon Fonte e o Energy. Ou seja, a série K de motores da Renault, ela tem muito a ver com aquele motor lá da década de 60. E vocês vão ver porque que eu achei muito curioso fazer esse vídeo, que esse motor ele tem uma história muito abrangente aqui no Brasil. Bom, a principal diferença na série K é que ele passa a ter camisas removíveis. O primeiro motor K surge com o primeiro Megane 1, com 1598 cilindradas e 8 válvulas, o dito K7M, ou seja, esse motor, ele apareceu no primeiro Megane. Outra variação ocorreu em 1998, quando ele ganhou 16 válvulas, se tornou 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro, ganhando o nome de K4M, que é esse motor que ainda é usado no Duster, 1.6 16 válvulas. Ele foi apresentado no Renault Laguna 1, aquele Laguna bonito, da década de 90, aquele hatchback grandão. É um motor muito versátil e que já foi utilizado em diversos veículos, inclusive no Brasil, onde sua história não começa em sua marca-mãe, a Renault, e sim na Ford, em seu carro mais vendido em terras tupiniquins, o Ford Corcel. Isso ocorreu porque durante a década de 60, a Renault queria um veículo médio que ficasse entre o Renault 8 e o Renault 16. Esse projeto foi feito em parceria com a Williams do Brasil. Em 1967, quando o projeto já estava pronto, a Williams foi vendida à Ford e no ano seguinte esse projeto era lançado, o Ford Corcel. Em 1969, seu irmão de projeto foi lançado na Europa, que foi o Renault 12, ambos usando um motor Sierra ou o nosso série K atual, dado as limitações de época, obviamente. Não é um motor idêntico, mas a base do motor é muito igual à série K, esse K7M, por exemplo. Ele chegou no Brasil como um motor 1300, 1.3. Em 71 chegava a 1372 cilindradas, ele se tornava 1.4. Em 79 chegava a 1555, quando o Corcel 2 ganhou o motor 1.6.
Em 1983, quando o lançamento do Ford Escort, ele se tornou o CHT, um motor com mistura de alta turbulência, com cabeçotes e pistões redesenhados. Em 87 passou ao CHT E-Max, de economia máxima, com pequenos refinamentos, e em 1989, durante a fusão da Auto Latina, o motor Sierra passou a ser usado pela Volkswagen, ganhando o nome AE, de alta economia. Existia o AP e o AE, era um opcional na linha Gol, Voyage, aquela linha de entrada da Volkswagen. Em 93 foi lançado o AE1000, de 997 cilindradas. Ele era utilizado no Gol 1000 e no Escort Hobby. Em 95 esse motor ganhou injeção eletrônica. Foi uma injeção eletrônica da Ford, a EEC4, para equipar o Gol 1000 Plus. Em 96 Ford e Volkswagen deixam de usar esse velho Sierra. Ele foi substituído na Ford pelo Endura E, um motor europeu, e na Volkswagen pelo motor AT. E aí, durante a década de 90, e com a reabertura das importações, em 1992, mais especificamente, quando chegaram os primeiros Renault 19 e 21, além do Twingo, uma surpresa. O velho Sierra, agora chamando-se Energy, com algumas evoluções técnicas, aparecia debaixo do capô desses Renaults. Muitos mecânicos se assustaram ao ver aquele motor que existia conosco desde 68, habitando cofres de carros novos e importados. E daí por diante o velho Sierra seguiu a sua história aqui no Brasil, se tornando a série K de motores, que começavam a chegar em 98 com o Megane Clio, o nosso K7M, no caso o motor desse carro, né? Então aqui vemos a história do motor desses carros, né? Do Logan e do Sandero, especificamente 1.68 válvulas. E também o 16 válvulas, né? Porque ele é só uma variação da série K, o K4L. Um motor simples, robusto e muito confiável. E que hoje comigo, Genesis R, me surpreende muito com seu torque e sua economia, mesmo tendo tantos anos de projeto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem aquele like básico e postem esses vídeos aí nas suas redes sociais. Valeu!